Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Para quem me conhece um pouco melhor, sabe que eu gosto muito de futebol do passado. E não só de falar de atualidades, mas também de falar sobre times, jogos marcantes e etc. Mas com a correria do dia a dia, às vezes não dava para trazer esse material aqui. Apesar de já ter feito alguns vídeos, ou até deixar a playlist quando eu estava começando, ou seja, não tá aquela qualidade toda. Era algo que eu queria muito voltar a fazer, mas faltava tempo. Porém, algumas coisas mudaram na minha rotina, mudaram para melhor. E agora eu tive um pouco mais de tempo para produzir algo legal, que é voltar a fazer vídeos falando de times e jogos do passado, personagens. E a escolha nessa volta é o Flamengo de 2009, aquele campeonato brasileiro espetacular, maluco. Então bora lá falar um pouco mais sobre o que foi aquela temporada de 2009 do Flamengo. Então já conto com o seu like aqui, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força jogando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Antes de falar exatamente no ano 2009, a gente tem que falar como que 2008 terminou, para a gente já entender um pouco do contexto do Flamengo naquela época. O Flamengo, que no começo da década, no começo do século, viveu tempos difíceis, chegou a ser ameaçado de rebaixamento no brasileiro, naquele momento já era o Flamengo um pouco mais estável, já a pior fase já tinha passado, e o Flamengo em 2008, por exemplo, terminou o Brasileirão em quinto lugar. Mas acabou não pegando vaga em Libertadores, naquele foi só os 4 melhores times foram para a Liberta e o Flamengo terminou em quinto, não pegou. Mas já era um time, claramente, era uma base competitiva. Para 2019, o Flamengo mantém boa base daquele elenco que fez um bom brasileiro, mas teve algumas mudanças importantes. Saiu jogadores como o Diego Tardelli, o volante Christian, que foi para o Corinthians, Marcinho, Beija-Flor, e também o técnico Caio Júnior. E chegou, de destaque, chegou o volante Williams, chegou o meio atacante José Roberto, que seriam importantes na campanha do brasileiro, e chegou o técnico Cuca, que era identificado com o Botafogo, agora chegava para treinar o Flamengo naquele ano. O primeiro semestre do Carioca, e o Carioca tinha um regulamento bem mais simples, um regulamento tradicional, Taça Rio, Taça Guanabara e Taça Rio. O Flamengo, que era o atual bicampeão carioca, e ganhando os 2 títulos em cima do Botafogo de Cuca, inclusive, e em busca do seu tricampeonato, de voltar a ser tricampeão estadual. Começa na Taça Guanabara muito bem, se classifica para ser final sem problemas, mas aí tem uma grande de uma zebra, pois a semifinal da Taça Guanabara enfrentou simplesmente o time do Resende e foi derrotado. A final da Taça Guanabara de 2009 é Botafogo e Resende com títulos do Botafogo. O Flamengo não entra em crise nem nada, vai para a Taça Rio, consegue fazer uma boa campanha, se classifica sem problemas para as semifinais. E aí não teve nada de surpresa, não teve nenhuma derrota agradável. Consegue eliminar o Fluminense na semifinal e na decisão da Taça Rio enfrenta justamente o Botafogo, que se vencesse aquele jogo já levaria o Campeonato Carioca de uma vez. Naquele regulamento antigo, quem ganhou os 2 turnos já não precisava ter uma final. Mas deu o Flamengo. O Flamengo vence a Taça Rio e leva o Carioca para a decisão entre o campeão da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio, que é um regulamento maravilhoso para estadual. Vários estados também copiavam. No jogo de ida, empate em 2-2, empate bem movimentado, os gols do Flamengo saindo com o Juan no lateral esquerdo e o volante Williams. Aliás, Juan e Léo Moura, que eram os 2 laterais do Flamengo naquela época, o que eles apareciam no ataque é sacanagem. Acho que tinha jogo que eles eram mais atacantes que laterais. Jogo de volta, mais de 70 mil pessoas no Maracanã viram uma grande partida e viram o Flamengo começar a final muito bem, abrindo 2-0 com 2 gols de Kleberson, o campeão do mundo de 2002 que estava naquele time do Flamengo. E assim, pelo histórico recente de conquistas do Flamengo sobre o Botafogo, tudo mais, parecia que ia abrir 2-0 e o Flamengo ia levar sem problemas, mas não foi assim. O Botafogo consegue reagir no segundo tempo e vai buscar o empate, levando a decisão para os pênaltis. Só que na penalidades, deu Flamengo, Juninho e Leandro Guerreiro perderam as cobranças e o Flamengo faturou seu tricampeonato estadual. Mostrando mais uma vez como um grande time do Rio ali, conquistando o tricampeonato. A escalação do Flamengo naquela final teve o Bruno, a defesa com Ayrton, Fábio Luciano e Ronaldo Angelim, a linha de meio com Léo Moura, Williams, Ibson, Kleberson e Juan, e o ataque com Eric Flores e Emerson Sheik. Flamengo sem centroavante, e esse jogo, inclusive, marcou a última partida da carreira do Fábio Luciano. O Fábio Luciano, que foi com o Flamengo já numa etapa mais final da carreira dele, tem uma bela passagem. Era um grande líder daquele time e até terminou a carreira um pouco cedo e escolheu bem. O último jogo da carreira dele foi justamente sendo campeão e levantando taça. Ao mesmo tempo que
que disputava o estadual, o Flamengo também começou a sua caminhada na Copa do Brasil. Naquela época, a Copa do Brasil se desenrolava todo nos primeiros 6 meses do ano. Na primeira fase, a equipe elimina o glorioso Ivinhema, do Mato Grosso do Sul, depois passa por Remo e Fortaleza, até chegar às quartas de finais, onde teria seu primeiro grande confronto contra o bom time do Internacional. Flamengo e Inter, que eram dois dos times mais fortes vivos na competição naquele momento. E mostraram isso nos dois confrontos. No jogo de ida no Maracanã, 0-0. No jogo de volta no Beira-Rio, o Flamengo estava conseguindo empatar em 1-1 com o Inter fora de casa. E naquela época existia a questão do gol fora. E esse empate estava dando a classificação para o Flamengo às semifinais. Até que aos 44 do segundo tempo, o Andrezinho pega a bola ali, uma boa posição, uma cobrança de falta, e faz um golaço que classifica o Inter e elimina o Fla. Agora o Flamengo se veria só com o brasileiro e mais pra frente a Sul-Americana para disputar. O Flamengo, que chega naquele brasileiro com uma equipe competitiva, um time que tinha terminado no ano anterior como quinto, era o favorito? Não era o time mais forte, o time que chegava com mais expectativa para aquele campeonato brasileiro. Mas o Flamengo, ele estava naquele bolo de vários times que se via brigando pela parte de cima da tabela, que se encaixasse poderia ser com o título. A gente sempre fala aqui no Brasil que você tem 12 grandes, 12 times que podem ser campeão, mas muitos anos isso não é verdade. Você não tem 12 times que podem ser campeão de fato. Só que 2009 era um ano muito aberto. Você tinha muitos bons times, você tinha muitos times tendo argumentos para sonhar em fazer grande campanha naquele brasileiro. E o Flamengo era um deles. No sul do país, você tinha o Grêmio, vice-campeão brasileiro em 2008 e vice da Liberta em 2007. E que chegou à semifinal da Libertadores em 2009. O Internacional, que investiu bem para aquele ano, foi vice da Copa do Brasil, depois conquistaria a Sul-Americana também em 2009, era um forte time e também lutaria pelo título brasileiro até o final. Subindo, você tinha no estado de São Paulo o São Paulo, que era o atual tricampeão brasileiro, era o favorito, quer ou não, mas era o São Paulo que já estava em inícios de um fim de ciclo, porque o Muricy sai ali depois da eliminação do Cruzeiro na Libertadores, e o time ainda era muito forte, mas já estava dando sinais que não estava mais no auge. Um Palmeiras que naquele 2008 e 2009 investindo bastante forte com a parceria com a Trafic. Em 2008 já tinha feito um bom campeonato e veio mais forte ainda para 2009. E o Corinthians, que simplesmente, mesmo jogando na Série B, conseguiu montar um elenco fortíssimo, sobe e tem justamente a contratação de Ronaldo. E o Corinthians, que naquele primeiro semestre foi o grande time do país, ganhou o Paulista invicto e também foi campeão da Copa do Brasil. Até por isso que deu uma largada no brasileiro também, vale citar. Mas também era um grande time. Você tinha em Minas Gerais um Atlético Mineiro com o Diego Tardelli como grande contratação, e ele jogou uma bola absurda naquele ano, naquele brasileiro, carregando muito o time. O Atlético tinha boas opções no ataque, apesar da defesa ser abaixo. E o Cruzeiro de Adilson Batista, o Cruzeiro também era um time forte, e o Cruzeiro que seria vice-campeão da Libertadores em 2009. Além deles, dá para citar, por exemplo, o Sport, campeão da Copa do Brasil em 2008, que fez um belo papel na Libertadores em 2009, que chegava pensando em fazer uma boa campanha no brasileiro, o que acabou não acontecendo, o Sport foi rebaixado, mas naquele momento, antes do início do campeonato, era um time para se ficar de olho. E o Goiás que já tinha anos anteriores feito boas campanhas, e o Goiás que chegou forte naquele ano. O Goiás que tinha ali no ataque simplesmente Yarley, Léo Lima e Fernandão. Era um período de respeito, além de Rafael Tolói na zaga, outros bons jogadores. E era um time que também queria surpreender. Então era um brasileirão bem competitivo e que já se previu um bastante equilíbrio naquele ano. E o Flamengo, apesar de não ser o grande favorito, estava naquele bolo de times que sonhavam com a parte de cima da tabela. As primeiras 10 rodadas é marcada por algumas coisas do Flamengo. Vale lembrar que talvez o grande notícia daquele início do campeonato foi justamente a chegada de Adriano Imperador. O Adriano não vivia um grande momento na carreira, desde a perca do pai, problemas da vida pessoal, que a gente já sabe. Era um momento de baixa do Adriano, e o Adriano, inclusive, tinha rescindido o seu contrato com a Internacional, e o Adriano tinha, inclusive, anunciado, entrevista, inclusive, no Fantástico, uma pausa na carreira para tentar botar as coisas em ordem. Então o Adriano estava sem clube. E assim, foi um casamento bom para ambos. O Adriano viu no Flamengo uma oportunidade de recomeçar, de voltar para um lugar onde ele teria apoio e compreensão. E o Flamengo via a oportunidade de acolher o Adriano, também de ter um grande reforço, um jogador identificado com o clube, que o torcedor amava, e que, se conseguisse recuperar a forma, seria uma grande ajuda para o time. O Adriano chegou, inclusive, até antes do começo do brasileiro, no início de maio,
mas ele demora algumas semanas para ficar apto para jogo, e a sua estreia é um grande evento. Ele estreia na terceira rodada contra o Atlético Paranaense no Maracanã, Maracanã lotado, e ele fez valer o ingresso de cada um que pagou. O Flamengo vence o Atlético com o gol do Adriano, um gol da vitória vindo dele. Um começo sensacional. Vale citar também que ele, a partir da sétima rodada, o Flamengo teria a volta de Petkovic. Um Petkovic que teve uma passagem incrível no Flamengo ali no começo do século, marcada por aquele gol espetacular de falta contra o Vasco. Mas era o Petkovic, que naquele momento da carreira estava em baixa, estava sem clube, já era mais experiente, já não estava mais no auge físico. Só que o Flamengo tinha uma dívida considerável com ele. Então foi feito um acordo, que foi bom para ambos. O Flamengo contratou o Petkovic e ao mesmo tempo, além dos salários, se acertou também a questão da dívida. Só que o Petkovic demoraria um tempo para engrenar, diferente do Adriano, que já chegou causando efeito logo. O começo de campeonato do... Lembrando que o Flamengo tinha naquela época de centroavantes, antes do Adriano, Josiel e Obina. E o Obina sairia pouco tempo depois para o Palmeiras. Então, também nesse lado, a importância da contratação do Adriano. O Flamengo que nas primeiras 10 rodadas teve 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 14 gols marcados e 16 gols sofridos. Terminou nas primeiras 10 rodadas do Brasileirão ocupando a 7ª posição com 15 pontos, a 6 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. Começou muito bem. De positivo, vale citar além da vitória contra o Atlético, ainda a chegada de Adriano, um resultado contra o Internacional, né? O Flamengo pegou o Inter em casa no Maracanã e meteu simplesmente 4-0, com 3 gols de Adriano, uma das grandes atuações dele naquele campeonato. Ao mesmo tempo, também teve coisas negativas nesse início de campeonato. E vale citar 2 resultados fora de casa que foram golpes duros no trabalho do Cuca e na confiança do torcedor e da diretoria com ele. O primeiro foi um 4-2 para o Sport na Ilha do Retiro, onde o Flamengo abre 2-0 no primeiro tempo e toma a virada, o Sport com 3 gols de Weldon, e depois, jogo no Couto Pereira, o Flamengo toma um 5-0 do Curitiba, um segundo tempo irreconhecível, muitas falhas defensivas, poderia ter sido até mais, uma derrota bem fechatória. O Cuca não é demitido logo após aquele jogo, mas a situação dele começou a não ficar muito boa. Então era o Flamengo que no começo do campeonato ele mostrava ter um bom ataque, até o reforço do Adriano. Era um time que se mostrava competitivo nos grandes jogos, confrontos diretos, mas sofria muito com erros defensivos e apagões da defesa. A defesa do Flamengo não foi confiável durante boa parte do campeonato, até começar a arrancada de fato. Para a reta final do primeiro turno, vale citar que o Flamengo chega a ter seu primeiro momento de maior estabilidade dentro do campeonato quando ele emenda 4 jogos sem ganhar. E aí, o trabalho do Cuca já vinha sofrendo críticas, até pela goleada sofrida, e quando empata em casa com o Grêmio Barueri, que estava fazendo sua estreia no Brasileirão, aí não teve mais jeito. O Cuca foi demitido e o Andrade assumiu como interino. A ideia inicial era o Andrade, ser um interino, até contratar um técnico de fato. Só que assim, o Andrade venceu 3 dos primeiros 5 jogos. E aí, futebol brasileiro, se vai vencendo, vai deixando. E como estava dando certo, a diretoria do Flamengo, os jogadores gostavam dele, foi deixando o Andrade ficar. Então, nos 9 jogos finais do primeiro turno, o Flamengo teve 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Naquela reta final, vale citar, por exemplo, como um grande resultado, a vitória por 3-1 contra o Atlético Mineiro. Um confronto direto, o Flamengo, que no geral, um diferencial importante do Flamengo naquele Brasileirão foi justamente o desempenho dos confrontos diretos. O Flamengo foi muito bem nos confrontos contra os times que brigavam por título. Isso fez uma grande diferença, principalmente no segundo turno. O Flamengo termina o primeiro turno do Brasileirão. Termina o primeiro turno do Brasileirão em 7º lugar com 29 pontos. 8 pontos atrás dos líderes Inter e Palmeiras, que estavam empatados naquele momento. Era um Flamengo que estava perto ali da turma do G4, mas sofria com a sua estabilidade. Era um time, e como eu disse, era um time que tinha um bom ataque, mas a defesa era um problema e sofria de apagões. Era um Flamengo que, jogando em casa, era muito forte, mas fora de casa tinha problemas. E era um Flamengo que também teve muita estabilidade até fora de campo, teve troca de técnico. Isso tudo dá uma atrapalhada no time. As derrotas duras que abalaram a confiança. Tanto que o Flamengo termina o primeiro turno brasileiro com mais gols sofridos do que gol marcado, o que mostra como era um time de lua. Para você ter uma ideia, a tabela da Série A, no final do primeiro turno do Brasileiro 2009, você tinha Inter e Palmeiras na liderança com 37 pontos,
Atrás deles, o Goiás em terceiro. Sim, o Goiás, para quem não lembra, o Goiás ficou boa parte daquele campeonato de 2009 nas primeiras posições, lutando ali pro G4 do brasileiro. Só foi cair mais na reta final mesmo. O São Paulo em quarto lugar, Atlético Mineiro em quinto, o Avaí em sexto, o Avaí também fez boa campanha, o Flamengo em sétimo, Grêmio, Corinthians e Grêmio Barueri empatados ali na décima posição. Para você ter uma noção do equilíbrio, o Inter, que era o líder com 37, a diferença do Inter para o Grêmio Barueri, que era o décimo, era de 9 pontos. Ou seja, 3 jogos de diferença, menos de 10. Para você ter noção do quão equilibrado era aquele campeonato. E mesmo o Flamengo não estando nas primeiras posições, ele estava ali no bolo. Estava ali junto, todo mundo ali. E uma vitória se subia na tabela, uma derrota se descia. Era aquele momento. E no segundo turno, a história seria diferente. Mas o começo desse segundo turno não foi tão positivo assim. Porque o Flamengo passa pelo seu grande momento de instabilidade durante aquele ano de 2009. O time emenda 5 jogos sem vencer, sendo 3 deles pelo Brasileiro. E foram 3 derrotas duras. Na última rodada do primeiro turno, toma 4-1 fora de casa do Grêmio. Depois, jogando em casa, perde o Cruzeiro por 2-1. E para finalizar essa sequência, perde 3-0 para o Avaí na ressacada. O torcedor do Flamengo vai lembrar que naquela época, jogar no sul do país não era motivo de alegria para o Flamengo. Tem um histórico aí de derrotas pesadas quando o Flamengo jogava no sul. E naquele campeonato você teve 5-0 Curitiba, tomou 4-1 do Grêmio, tomou 3 do Avaí. Então o Flamengo também teve algumas derrotas bem pesadas durante aquela campanha. Conforme também tinha essa sequência de 3 jogos e 3 derrotas, o Flamengo também estreou na Copa Sul-Americana justamente contra o Fluminense no Clássico e a equipe foi eliminada após 2 empates. Então o Flamengo vem numa sequência de 5 jogos, onde ele toma 3 derrotas no campeonato, sendo 2 por 3 gols de diferença fora de casa, e ele é eliminado na Sul-Americana justamente por rival. Quando termina essa sequência de jogos, o Flamengo estava na 10ª posição, a 11 pontos atrás do líder do Palmeiras. Aí sim, aí era um momento que acho que nem o flamenguista mais otimista olhava para o time e falava, não, ainda dá para sonhar com título, etc. Até porque naquele momento, além do Flamengo estar numa sequência ruim, você tinha o Palmeiras também começando a disparar no campeonato. O Palmeiras que teve um momento de alta ali no final do primeiro turno, no começo do segundo. Então era o Palmeiras que estava abrindo vantagem, o Flamengo que estava mal, e o Flamengo também sofreu um outro golpe duro, que era a saída do Emerson Sheik. O Emerson Sheik era, se não o segundo, um dos principais jogadores do Flamengo naquele campeonato ainda. Ele tem uma boa passagem ali em 2009, que durou pouco, né? E ele vai para o futebol árabe, e era uma grande perda para o Flamengo. E o Flamengo não exatamente contrata alguém para o lugar dele. Quem começa a ganhar espaço a partir disso daí é o Zé Alberto, que foi uma contratação no começo do ano, mas justamente após a saída do Sheik, ele começa a ganhar mais espaço, e ele é importante, inclusive, nesse segundo turno para a arrancada do Flamengo. Ao mesmo tempo, parece que essa sequência de resultados ruins, eliminação na Sul-Americana, virou uma chavinha dentro do elenco, dentro do trabalho do Andrade, porque o que se viu a partir dali foi a maior arrancada da história dos pontos corridos, e foi algo incrível. Só quem viveu na época sabe o quão espetacular foi aquela arrancada do Flamengo. Pois dos últimos 17 jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perderia apenas um deles. Então, o Flamengo ser campeão, ele precisaria de uma arrancada incrível, que estava 11 pontos atrás do Palmeiras. E ele conseguiu isso. Uma derrota em 17 jogos, algo espetacular. E essa arrancada, inclusive, começa em casa, um 3-0 contra o Santo André. Mais incrível do que isso era que o sistema defensivo do Flamengo, que era um problema, que tinha acabado de tomar 9 gols em 3 jogos, ele se tornou uma das fortalezas desse time nesse momento. O Flamengo emendou 6 jogos seguidos sem levar gols no Campeonato Brasileiro, o que foi muito importante naquela sequência. Mais do que isso, o Flamengo emendou 10 jogos sem saber o que era perder no campeonato. Foram 7 vitórias e 3 empates. O Flamengo precisava disso para querer voltar a sonhar com o título e conseguiu. A equipe começou a encaixar e muito disso também, dessa arrancada, passa pelo Petkovic. O Petkovic ele demora a engrenar, diferente do Adriano, que chegou fazendo efeito, ele demora um pouco a engrenar. E é justamente nessa virada de turno que ele começa a jogar bola, que ele começa a ser o protagonista daquele time e começa a ser o maestro que aquele meio campo precisava. O Petkovic começa a jogar muita bola, começa a lembrar o seu Petkovic do auge, Petkovic dos grandes momentos, inclusive com a camisa do Flamengo. Isso foi muito importante nessa arrancada do time. A defesa sendo mais segura, você tinha a força do Petkovic chamando a responsabilidade no meio campo e, claro, o Adriano no ataque fazendo diferença.
Vale citar que nessa arrancada, nesse início de arrancada, um jogo que pra mim é memorável, aquele 3-0 do Maracanã contra o Curitiba, aquele golaço espetacular de cobertura do Adriano. Cara, eu era criança, eu tinha 9 anos, e eu sou família nordestina, então meus pais têm amigos nordestinos e obviamente meus pais tinham amigos flamenguistas. Então eu acompanhei vários jogos daquele time do Flamengo na casa deles, porque eles estavam, torcendo pro Flamengo, e eu lembro de ver esse jogo com eles num bar perto de casa. E eu lembro desse gol do Adriano, eu lembro de ficar, uau, que coisa incrível. E foi um gol espetacular. Tanto eu lembro que tá até hoje na minha memória. Mesmo passando tanto tempo, eu ainda lembro de onde eu tava, onde eu vi esse jogo, onde eu vi esse gol, que realmente foi espetacular. Eu acho que foi o gol mais bonito do Flamengo durante toda aquela campanha. O Flamengo termina a rodada 27 na sexta posição do campeonato, já subindo em relação ao que estava lá atrás, mas ainda 10 pontos atrás do líder Palmeiras, ainda era uma diferença muito grande. Só que essa diferença começaria a diminuir, até porque o Palmeiras começaria a perder gás. O Palmeiras que parecia que ia escapar, mas o time começou a entrar em crise e começou a cair bastante nessa reta final. Ao final da rodada 27, a tabela era assim: o Palmeiras com 53, São Paulo em segundo com 48, o Atlético Mineiro com 47, o Goiás em quarto com 45, Inter com 44 em quinto, o Flamengo em sexto com 43 e o Grêmio em sétimo com 40. Algo que pouca gente se lembra é que o Grêmio passou uma parte considerável do campeonato ali também nas primeiras posições. Aqui depois na reta final também teve uma queda, mas chegou a estar ali brigando ali, sonhando com o G4. Da rodada 28 até a rodada 32, a gente tem uma sequência de grandes jogos do Flamengo. E como que eu falei lá atrás, o mérito daquele time era os confrontos diretos. E nesse período de jogos, o Flamengo teve vários de um atrás do outro. E o desempenho e os resultados dele foram preponderantes para o time continuar na arrancada rumo ao título. O Flamengo teve uma sequência de jogos onde ele empata fora de casa contra o Internacional, que é um bom resultado. Ele depois vence um clássico contra o Fluminense, que está lutando contra o rebaixamento, com 2 gols de Adriano. O Adriano gostava de fazer gol em clássico. Ele depois vai jogar fora de casa contra o Vitória no Barradão, sem o Adriano, e consegue o empate com um gol no último minuto. E para finalizar, o Flamengo teve um confronto direto em casa contra o São Paulo, no Maracanã. O Maracanã é cheio. E um Flamengo que estava sem Adriano, que era o grande jogador do time. Um confronto direto contra o forte time de São Paulo. E mesmo assim o Flamengo venceu com ele, Petkovic, chamando a responsabilidade. Marcou um gol e deu uma assistência e comandou aquela vitória que foi muito importante. Foi muito importante para dar um sinal de força mesmo. Foi um jogo que realmente o Flamengo demonstrou força para os demais, pois sem seu principal jogador, ainda assim venceu um confronto direto contra o São Paulo que vinha em crescimento. E na rodada 30, aí teve o grande jogo de toda essa arrancada, o jogo mais importante, porque o Flamengo foi até o Palestra Itália ainda era Palestra Itália, enfrentar o Palmeiras, que era o líder do campeonato ainda, que já estava também iniciando um momento de queda, e com uma diferença entre os dois de 7 pontos. Então, se o Palmeiras vence aquele jogo, ele abre 10 pontos do Flamengo. E aí, cara, 10 pontos atrás, acho que aquela mobilização com o sonho de título ia ficar para trás. Porém, se o Flamengo vencesse aquele jogo, a diferença ia cortar para 4. E mais do que isso, ia colocar uma crise a mais no rival. E aí, meu amigo, ia ativar o modo empolgou. E quando o Flamengo ativa esse modo, é difícil segurar. O Flamengo entrou em campo para aquele jogo contra o Palmeiras com a seguinte escalação: Bruno, Léo Moura, Ayrton, Ronaldo Angelim e Juan. Meio campo com Williams, Maldonado, Toró e Petkovic. E um ataque formado por Zé Roberto e Adriano. E o que se viu naquela domingo à tarde no Palestra Itália foi um show do Flamengo, especialmente um show de Petkovic. Palmeiras jogando com aquele uniforme azul, com todo respeito aos palmeirenses, horrível. Nossa, aquele uniforme feio. O Flamengo viu o Petkovic ter uma tarde de gala. O primeiro gol, ele surge uma tabela dele com o Juan. Ele invade a área, costura ali, passando por meio da defesa do Palmeiras, e exceto um chutaço, sem chance alguma, o Marcos, chute bem colocado, indefensável, um baita de um golaço. E no segundo tempo, o Pet faz seu primeiro gol olímpico no campeonato. Contou com uma enorme ajuda da dupla Wendel e Marcos. O Wendel fura de maneira bizonha e o Marcos também não se ajuda e contribui. O Flamengo faz 2-0 no Palestra Itália, diminui a diferença do Palmeiras para 4 pontos e mais do que isso, com os outros resultados da rodada, o Flamengo, que tinha começado aquela rodada em quinto, ele sobe para segundo lugar, agora 4 pontos,
do líder Palmeiras e um líder que já estava sob pressão e que começaria a entrar em crise. Então, foi aquilo, foi a rodada perfeita para o Flamengo, foi a rodada que colocou o time mais do que nunca na briga pelo título. Na rodada seguinte, o Flamengo vence o clássico do Botafogo no Newton Santos, com gol de Adriano, novamente punindo os rivais. Mas, né, na outra rodada, o Flamengo conhece a sua última derrota. Tem um fim, em sequência de 10 jogos, uma quarta-feira à noite em Barueri, o Grêmio Barueri, que foi uma sensação naquele campeonato, fez uma boa campanha, vence o Flamengo por 2-0 com gol de Val Baiano, ele mesmo, que depois jogaria no Flamengo, que não deixaria boas lembranças, e Everton. O Flamengo termina a rodada 32 em sexto lugar, a 6 pontos atrás do líder, ainda líder, Palmeiras. A classificação era a seguinte: Palmeiras na liderança com 57, o São Paulo em segundo com 55, Atlético Mineiro em terceiro com 53, o Inter em quarto com 52. E aí vinha Cruzeiro em quinto e Flamengo em sexto com 51. É algo que acaba sendo um pouco lembrado, mas o Cruzeiro chegou a sonhar com um título aqui, naquele 2009 ainda. O time, até por causa do foco na Libertadores, começa o brasileiro muito mal, mas depois emenda uma arrancada também sensacional que faz com que ele se aproxime do grupo ali do topo da tabela. Então, o Cruzeiro acho que ainda pega a vaga na Libertadores naquele ano. Mas, essa derrota foi a última no Flamengo no campeonato, pois ali depois viriam 6 jogos e o desempenho do Flamengo nessa reta final também foi perfeito, beirou a perfeição. Agora, para esses últimos 6 jogos, vamos ir jogo por jogo, para você entender também como foi a linha do tempo que levou o Flamengo ao título. Na rodada 33, o Flamengo recebe o Santos no Maracanã, o Santos de Paulo Henrique Ganso. O Neymar não jogou esse jogo, mas ele já estava no profissional. Mais de 70 mil pessoas no Maracanã, viram o Adriano fazer o 1-0 no começo, e o Flamengo sustentar a vantagem e a diferença para o líder cair para 4 pontos. Na rodada 34, outro grande confronto direto, outro jogo memorável daquela campanha. Agora o Flamengo ia até o Mineirão enfrentar o Atlético Mineiro. E assim, uma atuação coletiva de alto nível. O Flamengo abre o placar com o gol olímpico do Petkovic, o segundo dele na competição. Ainda no primeiro tempo, Maldonado amplia, fazendo 2-0 e calando o Mineirão. O Galo chega a diminuir o campeonato com o Ricardinho, mas Adriano apareceu para dar os números finais. O Flamengo faz 3-1 no Atlético Mineiro. E também uma vitória que praticamente me tira ali o Atlético Mineiro da briga. O time também perdeu o gás após isso. O Flamengo termina com a rodada 34 em terceiro lugar. E agora 2 pontos do novo líder, o líder São Paulo, que passou o Palmeiras que continuava na sua queda livre. Na rodada 35, o Flamengo vence lá nos aflitos por 2-0 no Náutico, um jogo que poderia ser chato, porque jogar nos aflitos nem sempre é uma experiência muito agradável, mas o Flamengo conseguiu vencer com tranquilidade. Petkovic e Adriano marcaram no primeiro tempo e o Flamengo subiu para a segunda posição ao final daquela rodada. Aí na rodada 36, jogo em casa contra um Goiás que já estava meio desinteressado no campeonato, Maracanã abarrotado de gente, era o jogo para deslanchar mais ainda. E aí não foi, né? O Flamengo tem um grande balde de água fria naquela rodada, um 0-0 em casa contra o Goiás. Só que aquilo, a sorte de campeão apareceu, porque enquanto o Flamengo empatava com o Goiás em casa, o São Paulo era derrotado para o Botafogo. No Newton Santos, o Botafogo lutava contra o rebaixamento. E esse resultado foi muito importante para o Flamengo, pois mesmo com o empate em casa com o Goiás, o tropeço, o Flamengo viu a diferença do São Paulo de 2 cair para somente 1 ponto. E aí chegamos à rodada 37, a penúltima, uma rodada muito marcante, porque o Flamengo enfrentaria o Corinthians que também já não queria mais nada com nada, e o jogo inclusive seria em Campinas, não seria nem no Pacaembu. O Flamengo faz 1-0 ali no começo do jogo com o Zé Roberto, e existe a pressão. Uma coisa que é pouco lembrada é que o Corinthians pressionou o Flamengo. O Corinthians chegou a meter bola lá atrás, o Bruno precisou trabalhar. Não foi um joguinho fácil, como depois muitos quiseram vender. Mas o Flamengo resiste à pressão e na reta final do jogo o Léo Moura faz o 2-0. E enquanto o Flamengo ganhava do Corinthians em Campinas, lá no Serra Dourado, São Paulo se enrolava mais ainda. Depois de perder o Botafogo, o Tricolor agora tomou um vareio do Goiás em pleno Serra Dourada, 4-2 para o Goiás. E com isso, o Flamengo assumia pela primeira vez no campeonato a liderança, justamente na penúltima rodada. Um roteiro espetacular. O Flamengo só foi ser líder por 2 rodadas, a penúltima e a última. Que é o que interessa. Resumindo isso. Vamos para a última rodada. A última rodada, a maior última rodada da história de pontos corridos, que a gente teve 4 equipes com chance de ser campeã, o que mostra o quanto aquele campeonato foi espetacular e maluco e equilibrado. É o grande campeonato da história dos pontos corridos. E
o Flamengo era o único que dependia de si mesmo. O Flamengo enfrentava um Grêmio que não brigava por mais nada do campeonato. No Maracanã, o Maracanã abarrotado de gente, uma festa incrível. E uma festa que teve momentos de tensão, pois aos 21 minutos, o então jovem Douglas Costa cobrou o escanteio e Robertson desviou e abriu o placar para o Grêmio. E silenciou o Maracanã. Ainda bem para o Flamengo é que 8 minutos depois o empate chegaria. Petkovic cobra o escanteio e após um bate-rebate a bola sobra para o então jovem zagueiro David Braz encher o pé e empatar o jogo. Porém, o empate trouxe um alívio momentâneo, mas ainda não era o suficiente. O Inter conseguia estar vencendo tranquilo o seu jogo no Beira-Rio contra o Santo André e com isso, com aquele empate do Flamengo, o Inter estava sendo campeão. E o Flamengo, sabendo disso, foi para cima e pressionou bastante. Criou, teve chances, mas esbarrou na falta de pontaria, no nervosismo também na hora de finalizar as jogadas. E também Marcelo Grui, que também decidiu que ia pegar tudo e mais um pouco naquele jogo. Até que no segundo tempo, aos 24 minutos, outro escanteio, outra vez Petkovic na cobrança. E dessa vez, outro final feliz, só que com o outro zagueiro. Petkovic bate com precisão e Ronaldo Angelim sobe no meio de um monte de zagueiro do Grêmio, num mar azul ali, ele sobe e desvia e marca o gol do alívio, o gol do título flamenguista. Uma comemoração espetacular no Maracanã, uma festa incrível, que quase ainda teve um grande momento de tensão no lance seguinte. O lance seguinte do gol do Flamengo é uma falta cobrada que o Bruno solta e o Marilson, sim, sem goleiro, sem nada, só ele, a bola e o gol, que consegue chutar para fora. Mas depois disso, depois desse momento de tensão, foi só administrar, o Flamengo administrou a vantagem até o final, só esperando o apito do juiz final que decretou o Flamengo como grande campeão brasileiro de 2009, aquela epopeia, aquela saga maluca, aquele campeonato espetacular que coroava o Flamengo como grande campeão, a maior arrancada da história de pontos corridos. O Flamengo que em 2009 teve um total de 66 jogos, 34 vitórias, 20 empates, 12 derrotas, 108 gols marcados e 69 gols sofridos, campeão carioca e também campeão brasileiro. Flamengo, o Andrade entrando ainda mais no hall de ídolos do Flamengo, ele foi campeão como jogador e agora era campeão como técnico. Você tinha a defesa que era um problema, passou a ser solução, cresceu demais no segundo turno, na hora que o time mais precisava, a defesa apareceu. Léo Moura, Juan, Ronaldo Angelim, caras que já estavam ali no tempo do Flamengo, que foram coroados com um grande título, que mereciam esse momento de glória por tudo que já vinham jogando nos anos anteriores. O Flamengo pôs fim a uma fila de 17 anos sem título brasileiro, o último tinha sido em 92, ainda com o Júnior sendo um grande nome. O Adriano, que chegou a anunciar uma pausa na carreira, bem determinado, encontrava a sua redenção justamente no clube onde ele amava, na cidade, perto da sua família. E foi o grande craque do campeonato, foi o artilheiro, com 19 gols, empatado com o Tardelli. E assim, ainda você teve o Petkovic, que vinha num momento de baixa da carreira e que conseguiu ter um último grande momento na sua bela carreira, justamente pelo Flamengo. Ele veio meio desacreditado e no segundo turno foi o cara que o time precisava. Chamou a responsabilidade, principalmente nos jogos grandes, foi decisivo naquela campanha. Além de todos os outros jogadores também, o Williams foi um grande campeonato, entre outros. Uma conquista épica do Flamengo. Agora eu quero saber de você, depois desse vídeo longo, deixe nos comentários suas memórias dessa campanha do Flamengo em 2009. Se você gostou do vídeo, se concorda ou discorda de uma coisa, pode colocar aí nos comentários, espaço é livre. Não se esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e mais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que viu até o fim, tchau, tchau e até a próxima.